A história começa numa mansão cercada por muitos homens de preto. Esses homens estavam em todos os lugares. Dentro da mansão, tinha um casal se divertindo. A mulher fala para o homem que eles deviam desistir de tudo isso e viver uma vida pacífica. Mas o homem se levanta, chocado com o que a mulher disse, e ele fala que se eles saírem, não vão mais poder voltar. E a mulher fala para o Pazan que ela tem um mau pressentimento sobre isso tudo. E o Pazan disse para ela não se preocupar, pois no Sudeste Asiático ninguém desafia a autoridade dele. Mas assim que ele acaba de falar, aparece uma mulher mascarada que coloca uma arma na cabeça dele. A mascarada pergunta se ele estava falando a verdade sobre não ser desafiado. O Pazan apenas se lamenta por ter gastado muito dinheiro para contratar aqueles seguranças fracotes que não conseguiram parar uma simples mulher. Mas a mascarada fala para ele ficar calado, pois os seguranças haviam dado tudo de si. Tirando a mão do sítio perigoso, ela tira um cartão com a foto do Pazan, confirmando o alvo, e joga o cartão, acertando um tiro na cabeça do homem, matando ele instantaneamente. Já com o Pazan morto, a mascarada aponta a arma para a mulher e disse que era a vez dela ser morta também. Mas para surpresa dela, a mascarada tomou um tiro nas costas. Ela se pergunta se há um atirador. E sem perder tempo, a mulher de cabelos vermelhos puxa uma arma e dá vários tiros para matar a mascarada. E para se esquivar das balas, a garota sai correndo e se joga fora da mansão. Olhando para cima, nós vimos um cano de uma arma. Era o atirador que confirma o sucesso da missão. E alguém fala na escuta que era para ele seguir com o plano. Mudamos para uma noite no sudeste da Ásia, onde tem ruas movimentadas, pessoas conversando e os outros estão enchendo a cara. E um cara levanta a mão e manda vir mais 5 copos de cerveja. E o amigo do lado fala: para mim já chega por hoje, eu tenho que fazer entregas mais tarde. Mas o bocão não fica satisfeito e já pergunta por que o amigo escolheu esse trabalho. Você era o melhor da escola, por que escolheu ser um entregador? O amigo, com um sorriso no rosto, fala para o bocão que ele não está interessado em outros trabalhos. Mas o bocão não para e continua a gritar. No último momento ele se acalma e diz que o mundo é muito cruel na divisão de classes. E o gordinho fala para o bocão parar de reclamar e deixar a Fiona prever o futuro. E a Fiona, que já está ali com o grupo, fala para o Daniel dar a sua mão para que ela possa prever o futuro dele. Mas o Daniel pergunta: você ainda quer me tocar? Tudo bem, toca no pai à vontade. E a Fiona manda ele não ficar se achando, porque ela cobra muito caro por isso e ele devia ficar agradecido. Tocando na mão do Daniel, a Fiona pergunta se o Daniel teve sorte no amor recentemente. E o Daniel afia os olhos para ver o que está acontecendo ao redor dali. Nós vemos que tem um ladrão, batedor de carteiras, que está puxando o jackpot do bolso do civil. Cara, esse civil é muito burro. O cara colocou uma carteira cheia de dinheiro no bolso de trás. Tá oferecendo comida para os ladrões, né? E quando a Fiona sente alguma coisa estranha, o Daniel puxa a mão e fala para eles esperarem um segundo. E os amigos perguntam: onde você está indo com tanta pressa? Enquanto o batedor comemora o sucesso da batida, o Daniel aparece misteriosamente atrás do ladrão e pergunta para ele: mano, roubar carteira te faz feliz? E o ladrão quase tem um ataque pelo susto. O Daniel manda ele devolver a carteira que ele havia roubado. Se fizer isso, eu não vou chamar a polícia. Mas como sempre, um bom ladrão nunca fica desarmado. O batedor tira uma faca e coloca na cintura do Daniel e diz: se você não sair daqui agora mesmo, você vai ir conhecer o paraíso, porque eu não vou hesitar em te matar. O Daniel, na maior facilidade, pega na mão do ladrão e joga ele no chão. O Daniel pergunta: você não tem medo da polícia? Bom, isso não importa porque eu também não gosto deles. Tá ferrado, hoje tu não vai ficar rico. O Daniel afunda a cara do ladrão no chão, quebrando o nariz do cara, e segurando a cabeça grande do ladrão. O Daniel fala: já que a polícia não funciona, então vamos fazer de outro jeito. Se preparando para plantar a cara do ladrão. Os amigos aparecem para segurar o Daniel e perguntam: você ficou maluco? Porque está agredindo um civil. Enquanto o pobre ladrão chorava no chão. O gordinho fala para Fiona chamar a polícia. Minutos depois, chegando na delegacia, o oficial fala para eles não incomodarem com esse assunto de brincadeira. E manda todos eles saírem antes que o oficial prenda todos. Mas, ué, como assim isso é brincadeira? Alguém quase perdeu uma fortuna hoje e tu fala que é brincadeira. Esse policial é muito suspeito.
E o ladrão está lá, se curvando e se fazendo de inocente. Também fala que um dia ele vai pagar um jantar para esse oficial, e já perto do protagonista, o ladrão fala para o Daniel ficar ligado porque ele não vai esquecer do que o Daniel fez com ele. E o gordinho fala pro Daniel ter cuidado esses dias, porque pessoas como aquele ladrão, com certeza, vão voltar para dar o troco ou devolver o troco. Mas o Daniel apenas fica bem focado no fato dos ladrões serem protegidos e não serem punidos pela lei. É claro que os ladrões têm proteção, quem come com os guris sempre tem que ter contatos. E a garota tenta avisar pro Daniel que o gordinho fala a verdade, pois ela tentou ler o pulso dele e sentiu muitas nuvens de sangue. Mas o Daniel fala para eles ficarem calmos, ele vai ficar bem. Na hora, ele sai correndo. E o protagonista se despede de todo. A Fiona tenta pará-lo, mas o gordinho fala para deixá-lo ir. E o protagonista se afastando, fala para Fiona não falar mais essas coisas estranhas, ou senão ninguém vai se atrever a se casar com ela. Enquanto isso ele se afasta dos dois, correndo na chuva. Passando num corredor, no beco e na chuva, o protagonista volta os seus olhos para trás e olhando bem de perto, ele vê uma mulher caída perto do lixo. A garota estava caída e parecia que estava perdendo muito sangue. O protagonista se aproxima e segura numa foto que estava com a garota. Nós vimos que era foto do mesmo homem que foi morto no início da história. E olhando para ela, o protagonista diz que parece que essa garota cometeu vários problemas. O protagonista comenta que o ferimento dela parece muito grave, e ele diz que devia fingir que nunca viu essa garota. Mas assim que o Daniel toca no ferimento dela, ele começa a sentir algumas coisas estranhas. Depois, ele teve uma visão em chamas. Eles se perguntam o que estava acontecendo, mas a mascarada desperta e coloca uma arma na cara do protagonista. O Daniel disse para a mascarada esperar, pois ele pode ajudar, mas a mascarada falou que ela não tem nada para dar em troca da ajuda. E o Daniel fala para a mascarada que não tem tempo para explicar. E colocando um boné, ele disse que era para a mascarada ouvi-lo, se quisesse viver. Comenta parte 2, e eu trago rapidinho para vocês. Se você gostou do vídeo, por favor deixa like e comentários para me ajudar no próximo vídeo. Valeu, é Game On!